CBN, seu direito. Todas as quartas-feiras a gente fala de direito trabalhista, tira dúvidas aqui no estúdio CBN, e hoje, véspera de feriado, a gente vai tirar dúvidas sobre o feriado tudo, não só o dia do feriado, mas emenda, fim de semana e tudo mais. Vinícius Cascone, advogado trabalhista, está com a gente mais uma vez. Boa tarde, Vinícius, bem-vindo. Boa tarde, Marco. Boa tarde, seus ouvintes da CBN Campinas. É um prazer estar com vocês aqui. Prazer é nosso. Bom, nem todo mundo pode ficar sem trabalhar no Dia do Trabalhador, né? E aí, no caso, tem que ter a hora extra. Como é que funciona para quem vai trabalhar no feriado, para quem vai fazer dessa quinta-feira um dia útil, Vinícius? Bom, Marco, todo mundo sabe que nós temos direitos, né? Os trabalhadores do Brasil têm direitos àquele chamado descanso semanal remunerado, que foi um assunto que a gente até comentou nas últimas semanas, né? E tem também um outro direito, que é o descanso nos feriados. Então, isso é um direito de todo trabalhador. Então, quando tem feriado, em tese é para você não trabalhar. Mas a sociedade mudou bastante, né? Houve avanços tecnológicos, as coisas mudaram brutalmente, inclusive, né? Se a gente pegar aqui hoje, há anos atrás, o comércio não abria aos domingos. Hoje abre naturalmente os shoppings, por exemplo, né? Tem serviços de saúde e segurança que tem que ser mantidos. Então, essa exceção à regra, né, que é o trabalho aos feriados, ela deve ser paga de uma forma diferente. Então, a partir do momento que o trabalhador não consegue descansar naquele feriado, não ter o direito à folga, ele vai ter que receber por trabalhar nesse período, né? E quem trabalha nos feriados, em regra, né, claro que tem algumas exceções, tem direito a receber em dobro naquele dia. Então, o trabalhador é remunerado no dobro que ele receberia num dia normal. Doutor, mas aí nesse caso, por exemplo, né, a gente tem a sexta-feira, um feriado prolongado, e a sexta-feira como é que fica, né? Para quem faz esse esquema aí de emenda, consegue a folga, né? Essas horas aí, elas têm que ser compensadas, como é que fica a sexta-feira? Boa tarde, Sarah. Desculpa não ter Boa tarde. Cumprimentados. Na verdade, os chamados dias ponte que a gente fala, então a sexta-feira, que no caso, como feriado na quinta, tem um dia ponte na sexta, a sexta-feira é um dia normal de trabalho. Então, os trabalhadores teriam que trabalhar nesse dia, recebendo regularmente pelo dia de trabalho. Ocorre que muitas empresas, né, decidem não abrir os seus estabelecimentos nesse dia. E ao não abrir, evidentemente, os trabalhadores não irão trabalhar. Então, o que acontece muito nesses casos são os acordos de compensação de jornada. O que significa isso? Aquele trabalhador que deixa de trabalhar nesse dia ponte, ele vai compensar essas horas em outro dia determinado pela empresa, como um acordo com o empregado. Então, isso acontece muito, né? Existem, inclusive, acordos coletivos de trabalho com os sindicatos que as empresas acabam estabelecendo, né, a compensação de todos os dias pontos do ano. Então, esse acordo vale por um ano e estabelece, por exemplo, que o empregado trabalhe 15 minutos a mais todos os dias para compensar essas horas dos dias pontos de todos os feriados do ano. Então, isso acaba acontecendo muito. Isso acontece via negociação coletiva. Mas é claro que, individualmente, o empregado também pode formalizar no seu contrato de trabalho essa forma de compensação com a empresa. A empresa, ela pode abonar a emenda do feriado? O poder na relação de trabalho é sempre da empresa. Então, a empresa tem o poder de dizer, estou abonando, né? Você estou dispensando e você vai receber nesse dia normalmente. Isso é um poder exclusivo do empregador. Então, o empregador tem essa prerrogativa e, evidentemente, às vezes isso pode ser negociado. Fala, olha, você poderia me dar esse dia de trabalho abonado? O empregado pode pedir para a empresa pode conceder livremente. Então, essa é uma prerrogativa, uma faculdade do empregador. Doutor, o senhor já até explicou que existem, né, muitas profissões hoje que têm que trabalhar no feriado, né, aqueles serviços essenciais que não param no feriado, é o nosso caso aqui do jornalismo, hospitais, entre tantos outros, né, que a gente poderia citar. E aí, claro que para esse modelo de trabalho as empresas fazem ali uma escala, né, um revezamento entre feriados. Mas o trabalhador chega e fala, nesse feriado eu não quero trabalhar, preciso dessa folga. A empresa, né, a chefia, ela pode obrigar esse trabalhador a ter que ir, né, no feriado? Bom, aí nós vamos precisar verificar qual que é a escala de trabalho específica desse trabalhador
e se há previsão no contrato de trabalho. O que ocorre, de fato, é que ninguém é obrigado a trabalhar sob o que a gente chama de regime de horas extras. O empregado não é obrigado a trabalhar nesse regime. No caso, o feriado, em tese, é uma jornada extraordinária, chamada as horas extras. Então, em tese, o trabalhador tem que anuir trabalhar no feriado. Por outro lado, tem uma situação específica, como eu disse, que se há uma previsão no contrato de trabalho de uma escala diferenciada, diferente que a regra de 8 horas por dia, como, por exemplo, a chamada escala 12/36, aí isso muda completamente, porque há essa previsão expressa no contrato de trabalho, na escala de jornada dele, e se cai um dia do feriado, ele teria que trabalhar normalmente nesses feriados. Falando nisso, Vinícius, olha que questão interessante do José Santaella, nosso ouvinte aqui. Se ele pode mudar, se a empresa pode mudar a data do feriado, por exemplo, fazer você trabalhar normalmente amanhã, quinta-feira, como se fosse um dia útil, e dar a sexta-feira ou então a segunda-feira para o funcionário, isso é permitido? Então, isso é permitido se for acordado, se tiver um acordo, né, aí estabelecendo essa mudança do feriado, para justamente estabelecer essa situação em tese para benefício também para o empregado, isso pode ser feito. Então, esse acordo pode ser estabelecido justamente para trocar um dia pelo outro, para que o trabalhador aproveite melhor o final de semana. Então, evidentemente que nessa situação, se eu fosse um trabalhador, estivesse aqui na quinta-feira, eu gozaria do meu feriado e fosse trabalhar na sexta, eu preferia muito mais trabalhar na quinta e gozar do feriado na sexta. Então eu teria 3 dias de folga consecutivas, mas isso é tudo negociado entre empregado e empregador. Mas aí a quinta trabalhada, ela passa a ser um dia útil, não se paga em dobro mais. Um dia normal, né? Então é um acordo de compensação, eu estou compensando ali, né? Justamente a quinta, meu feriado, então eu estou aí justamente antecipando o meu dia de trabalho. Doutor, essas regras todas, né, para feriado, elas são diferentes para um empregado fixo e para o temporário, por exemplo? Bom, vamos lá. O contrato de trabalho temporário, ele estabelece os dias de trabalho que esse empregado teria, né? O feriado em si, ele é feriado para qualquer tipo de empregado, né? Então, a não ser que tivesse pré-estabelecido no contrato que ele teria que trabalhar no feriado, evidentemente que ele teria que trabalhar, mas ele será remunerado em dobro. E o trabalhador intermitente, né? Que também já foi chamado em outras épocas de folguista. E como é que fica numa situação dessa se ele não tem horário fixo de trabalho, Vinícius? Infelizmente, o trabalhador que tem um contrato da jornada chamada intermitente não tem qualquer direito. Ele fica na expectativa de trabalhar. Ele não tem a garantia que ele vai trabalhar. Então, se a empresa chama esse trabalhador para vir trabalhar naquele dia, é uma oportunidade que ele tem para poder exercer seu trabalho. Então, ele não tem a garantia do feriado, infelizmente. Nesse caso, ele não tem um contrato de trabalho fixo, ele não trabalha regularmente, e então ele pode ser chamado e ele pode querer assumir ou não o posto de trabalho naquele momento. Também é uma prerrogativa do empregado. O empregado não tem a obrigação de assumir aquele posto, é só ele se recusar e nada acontece com ele, porque o contrato de trabalho intermitente é uma forma, inclusive, de precarização da relação de trabalho e o empregado acaba não tendo nenhum direito. Doutor, para as empresas que adotam o banco de horas, né? Se o trabalhador ele está com horas negativas e ele trabalha no feriado, ele deixa de receber em dobro? Aí vamos lá, essa é uma ótima pergunta, Taylor, porque existe bastante divergência em relação a isso. Quando eu sempre faço negociações coletivas nesse sentido, eu entendo que quando a pessoa trabalha no feriado, para efeito de banco de horas, ela deveria computar em dobro a jornada, certo? Então, ao invés de computar, por exemplo, uma jornada só de 8 horas, eu lutaria sempre ali para garantir uma jornada de 16 horas para compensação no banco, porque justamente ele trabalhou em dobro, né? Agora, evidentemente que acontece muito nesse sentido que é feita a compensação 1 por 1. Então, ele trabalha 8 horas e vai descansar 8 horas. Então, sim, tem essa situação aí específica, ou eu jogo no banco de horas 8 horas aí pendentes para serem cumpridas no futuro. Vinícius Cascone, advogado trabalhista, participando com a gente do quadro Seu Direito, tirando muita dúvida de quem vai precisar trabalhar nesse feriado ou na emenda. Muito obrigado pela participação, Vinícius, um bom feriado para você.
Eu que agradeço, não será um feriado para mim, estarei trabalhando regularmente. Olha só. Tá vendo? Tá certo, bom trabalho. Aqui. Bom trabalho, doutor, um abraço. Obrigado para vocês também, boa tarde. 3h27.